Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. É um grande prazer novamente estarmos aqui com mais um episódio do TS Gym Podcast, que agora já está sendo carinhosamente chamado pelos nossos alunos de Gymcast. Então, a nossa ideia, como eu sempre digo para vocês, é trazer sempre o melhor conteúdo, a melhor informação a respeito do seu maior patrimônio, a sua saúde. Por isso, os nossos convidados eles são escolhidos a dedo, justamente para que a gente possa esclarecer algumas questões, né, voltadas à saúde, trazer essas informações que irão com certeza enriquecer todo esse conteúdo voltado a exercício, à saúde, enfim, todo esse nosso universo que nós vivenciamos aqui na TS Gym. Aliás, você que não conhece a TS Gym, o nosso estúdio premium, você que ainda não é aluno e com certeza vai ser nosso próximo aluno, você precisa conhecer o nosso trabalho, o nosso estúdio. A nossa proposta é realmente trazer a melhor experiência com o exercício físico que você possa ter, desde a nossa metodologia de trabalho até o nosso ambiente, enfim. Então eu te convido a conhecer o TS Gym, o nosso estúdio. Basta você clicar no link aí das nossas páginas, entrar em contato e agendar a sua aula teste para você conhecer então o nosso trabalho. Bom, o TS Gymcast ele é uma extensão, né, desses conteúdos, da maneira como a gente gosta de trabalhar, trazendo a melhor informação, preconizado pela ciência, as coisas que realmente farão diferença na sua saúde, no seu treinamento. Como eu já disse, nossos convidados são escolhidos a dedo. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber uma grande convidada. Eu vou começar a ler a ficha aqui. Eu até fiz algumas anotações porque o negócio é extenso, mas eu vou ler aqui para vocês. Vou fazer essa breve apresentação e depois ela já vai seguir aí com os complementos. Bom, vamos lá. Ela é médica e ginecologista pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Residência em laparoscopia e endometriose pelo Hospital Pérola Byton. Fellowship em Ginecologia Oncológica pelo Hospital de Amor de Barretos. Coordenadora da equipe de Ginecologia Oncológica do Hospital Amaral Carvalho, aqui de Jaú. E professora, né, docente na Faculdade de Medicina UNOeste Jaú. Tenho o prazer de receber hoje a doutora Elisa Simeone. Então seja muito bem-vinda, Elisa. Silvio. Já gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que a agenda é corrida, eu sei que os compromissos são muitos e fico feliz em você reservar esse tempo para trazer realmente informações que vão impactar e vão trazer um excelente conteúdo para o nosso espectador. Então, se eu esqueci de alguma coisa, você pode complementar. Fique à vontade e seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, agradecer você pela oportunidade da gente falar com o paciente, falar com o público da TS Gym. O nosso objetivo, né? A gente se conhece há um tempo, para quem não sabe, a gente se conhece tem um tempo já. O Silvio cuida da minha saúde tem um tempo. Informar, né? Que informação é um poder gigantesco. Quando a gente tem informação, a gente ganha um poder gigantesco sobre a nossa própria saúde, né? Então, agradecer a oportunidade, esse estúdio lindo, a TS Gym, é você. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre Vamos saúde. lá, tenho certeza que tem muito conteúdo, muita coisa boa para a gente entregar para esse pessoal e algumas polêmicas que eu gosto de causar. Eu gosto de umas polêmicas porque a gente precisa realmente trazer algumas informações e desmistificar algumas coisas, né? E como a Elisa disse, eu também tenho o privilégio de cuidar da saúde dela, ela também é nossa aluna aqui na TS Gym e por isso também esse contexto dessa relação, né, do exercício com a saúde e a gente junta tudo num pacote e traz essa informação para vocês. Bom, vamos lá. Eu sou muito leigo, obviamente, no assunto, no que diz respeito ao ser humano mais fantástico do universo, que é chamado de mulher. Eu costumo dizer que é mulher, eu brinco com os alunos, eu falo que nós homens não aguentaríamos metade que as mulheres aguentam, né? Até porque o homem é monotarefa, ele faz uma coisa de cada vez, se pedir para ele fazer a segunda, ele vai se embananar, e a mulher às vezes está lá com cólica, cansada, e está lá trabalhando, estudando, cuidando da casa, enfim. É um ser humano admirável, a tal da mulher, né? Então, aproveitando que a gente também está se aproximando de um dia muito especial, que é o Dia das Mães, que a gente comemora, né?
E eu acho que a mãe é a primeira referência, a primeira mulher que a gente tem como referência mesmo na vida, e tantas outras depois que nós temos, né, durante a nossa jornada. E brincadeiras à parte, eu acho que a mulher merece realmente um espaço pensado só nela. Então, por isso eu tive a ideia de te convidar para a gente falar um pouquinho dessa questão da saúde feminina, né? E desse contexto do exercício, relacionando toda essa questão aí. Então vamos assim, ó, vamos começar. Como eu sou muito leigo, a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente introduzir. Aham. Até porque agora eu tenho uma outra mulherzinha em casa que completou 12 anos, a minha Aham. filhota, né? E aí às vezes eu fico pensando, Elisa, qual é a indicação, por exemplo, a primeira consulta com a ginecologista? Isso acontece quando? Ainda na infância, na adolescência, na fase da primeira menstruação, enfim. Queria já que você esclarecesse quando é legal fazer a primeira consulta lá com a ginecologista. Vamos lá. Então, assim, é claro que isso varia muito de como as mães criam suas filhas. Tem mães que dão mais abertura, mães que dão menos. Mas, assim, a primeira menstruação normalmente seria o momento de passar numa primeira consulta. Na adolescência, elas vão encarar diversas alterações, né? Assim, quando vem a primeira menstruação, tem umas meninas que é super tranquilo, tem outras meninas que é mais traumático. Tem meninas que têm uma atividade física intensa e às vezes é nadadora, coisa assim, e isso vai impactar, muda completamente a vida dela. Então, a gente precisa de uma consulta para explicar o que vai acontecer, dos cuidados que elas têm que ter, aprender o que é normal, o que não é, porque, infelizmente, a gente vem de gerações que não recebe uma educação adequada de saúde que a gente deveria ter na escola, do básico sobre a nossa própria saúde, para a gente saber o que é certo e o que é errado. E, apesar da internet ser uma ferramenta sensacional, a gente tem uma avalanche de desinformação, né? Então, eventualmente, a paciente pode receber, a criança ou a mãe dessa criança pode receber informações erradas via as redes sociais que a gente tem por aí, e isso modificar como ela lida com a filha dela. Então, eu sempre falo assim, após a primeira menstruação é um bom momento para a mãe e a adolescente irem para o consultório para ela entender, não só, mesmo que a mãe seja muito conhecedora das coisas, você deve estar percebendo, assim, a adolescência é um momento de Complicado. muito complicado, assim, né? Em que as melhores relações começam a entrar em conflito por conta de tanto pico hormonal, de um monte de mudanças, né? Então, às vezes é mais fácil para essa menina ouvir uma estranha, mas que tem alguma autoridade naquilo do que ouvir o que a mãe fala. Então, às vezes, a ginecologista acaba sendo a mediadora dessa conversa entre mãe e filha nesse momento, né? E ensinar, né, para ela o que é esperado ser normal, o que não é esperado ser normal. Cada perfil de adolescente a gente vai ter uma coisa diferente para informar, né? Cada perfil é basicamente isso, assim, né? E é uma fase realmente muito complicada. Hoje eu vivencio isso, né? Minha filha É, tem 12 anos, uhum, e menstrua há pouco tempo, então sim. é tudo muito, muito diferente, né? E muito É, confuso também. E exatamente. embora, como você disse, a mãe já tem a experiência, agora o pai esquece, né? Você fala, e agora? O que que eu vou fazer? Então acho que essa informação ela é importante, porque às vezes ela é negligenciada, né? É. E nessa primeira consulta, no caso, por exemplo, a ginecologista ela já tem condições de uma previsão, digamos assim, de possíveis situações que possam não ser tão comuns na menina, assim, Isso. ciclo Aham, menstrual, isso. alguma possível Aham, pré-patologia, alguma coisa sim. nesse sentido? Uma das coisas que a gente avalia é se ela está menstruando na época certa. Para isso, a gente tem alguns critérios do exame físico, de avaliação de broto mamário, de pilificação, para ver se aquela menina está no estágio de desenvolvimento dos caracteres sexuais adequados, né? Hoje, a primeira menstruação entrou para a normalidade a partir dos 9 anos, mas eventualmente a gente não bate a menstruação com o desenvolvimento dos caracteres. Então, isso é muito importante a gente identificar se está compatível. Então, essa é uma das coisas que já dá para verificar. Outra coisa é que, assim, é muito comum ter ciclos irregulares no começo. Vão ter as meninas que vão menstruar direitinho desde o começo? Vão, mas não é a regra, né? Então, às vezes menstrua a cada 3 meses, porque
Eu falo que o nosso fluxo menstrual, o nosso ciclo, na verdade, ele é um telefone sem fio. Porque a gente tem uma glândula no cérebro que conversa com os nossos ovários e as nossas suprarrenais, as nossas adrenais, para conversar com o útero e tudo funcionar. Mas a conversa às vezes começa de um jeito e termina do outro, né? Hoje o pessoal não sabe mais o que é telefone sem fio, né? Quando a gente era criança tinha uma brincadeira, porque telefone tinha fio, e a gente ia passando a fofoca um para o outro, no final chegava a informação diferente do que o Começava de um primeiro deu. jeito, terminava de outro, né? Então é meio isso, assim, né? O cérebro começa dando uma ordem no útero e a informação chega diferente. Por quê? Porque eles estão conversando pela primeira vez, né? Então, até eles entrarem num acordo, como se fosse uma reunião, até eles entrarem no acordo de como eles vão trabalhar, a gente vai ter erros de comunicação entre essas glândulas, né? Entre esses órgãos. Então, daí você às vezes vai ter atraso menstrual, você vai ter ciclos em que ela não ovula. Porque para existir menstruação, tem que existir ovulação. A gente só menstrua se a gente ovulou antes, liberou um óvulo, não serviu para nada, não engravidou, e a gente menstrua como consequência, né? Então, enquanto não tem maturidade do eixo, né, da conversa, de conseguir recrutar um óvulo da forma correta, que são muitos hormônios para recrutar um óvulo, a gente tem, às vezes, atrasos menstruais. E daí, essa menina que fica 2, 3, 4 meses sem menstruar, quando vem uma enxurrada, porque ficou sob estímulo muito tempo. Aí a gente tem alguns parâmetros, assim, a gente tem muitas diferenças de literatura, mas assim, grande maioria fala que até os 16, 17 anos é normal ainda ter ciclos anovulatórios, então ciclos em que a gente não ovula e ter esses atrasos. O que é importante? A gente identificar se esses ciclos anovulatórios são só por uma imaturidade desse eixo, né, dessa conversa, ou se ela tem características que podem enquadrar em alguma alteração patológica. Então, numa síndrome de ovário policístico, ou então algumas outras questões mais raras, algumas alterações adrenais mais raras, mas a gente tem que ver. Então, identificando que ela não tem nenhuma característica patológica de doença, a gente vai tranquilizar e falar, ó, é normal, vai ficar irregular por enquanto, a gente tem um ano aí para aguardar da primeira menstruação, ver se regulariza, se fica um pouco melhor. E individualizar, né, dependendo da rotina, né, igual eu falei. Tem meninas que têm muito mais atividades físicas, é muito mais envolvida com a atividade física do que outras, e o fluxo pode, de repente, ser algo que, se ela não souber lidar com ele, e como algumas coisas que ela pode utilizar para menstruação, às vezes isso acaba complicando a vida dela, que ela já, como adolescente, ela já tem muita coisa na cabeça. Já tem E aí bastante vem mais uma probleminha. coisa na cabeça dela, né? Então é Entendi. mais ou menos isso. E é interessante você já entrar nesse contexto também do exercício físico, porque, bom, é fato consumado e a gente tem cada dia mais evidências científicas, né, na literatura, de que exercício físico é inevitavelmente uma das melhores prevenções em diversas situações, diversas patologias, diversas doenças. Isso é fato. Até hoje, inclusive hoje de manhã até uma aluna minha brincou e falou assim para mim durante a aula: me fala um motivo que eu tenho então que eu tenho que fazer exercício até morrer, a vida toda. Eu falei: olha, se você imaginar, por exemplo, que quando o seu músculo está em contração, ele libera substâncias, hormônios, que a gente chama de miocinas, como por exemplo a IL-6, né, interleucina, irisina, que são acho que as mais estudadas hoje. Eu falei, esses hormônios, eles servem como, por exemplo, como um anti-inflamatório, né? Eles modulam o seu sistema imunológico, eles agem em outros órgãos e outros tecidos, e isso acontece só durante a contração muscular, né? Então assim, olha só isso já bastaria para que qualquer pessoa fizesse exercício sabendo de um benefício, né? Fora os outros. E aí, como você comentou, esse impacto do exercício físico, às vezes na adolescência, a gente ouve muito falar, por exemplo, de alguns esportes, por exemplo, as ginastas, né? Tem aquela história que às vezes a ginasta toma uma medicação para atrasar a menstruação, não sei se é realmente verdade, mas a gente ouve, né? Sim. Então, dentro desse contexto do esporte,
Você falou da intensidade do exercício. Então, vamos imaginar uma adolescente, né, nessa fase, 12, 13 anos, que é uma ginasta ou é uma atleta de rendimento de alguma modalidade. Aham. Qual é o impacto disso na questão do ciclo, dessa situação da saúde feminina? As atletas de alta performance, assim, até recentemente surgiu no Brasil a especialidade de ginecologia do esporte, né? Tem menos de 10 anos. A residência na Paulista é comandada hoje, a ginecologista que comanda a residência é a ginecologista que cuida das nossas atletas olímpicas, por sinal. É fantástica. E assim, o que que acontece? A gente produz os nossos hormônios, por exemplo, o estrogênio, que é o que estimula a menstruação, né? Estimula o crescimento do endométrio, que é o que a gente vai menstruar, né? Ele é produzido no ovário, tá? Mas ele tem alguma conversão periférica também, né? Ele precisa dos lipídios para poder fazer essa conversão, tá? É envolvido no mecanismo. Quando você tem atleta de alta performance que tem um índice de gordura muito baixo, ela quase não faz conversão estrogênica. E daí ela começa a não menstruar. E eventualmente existe uma confusão mas dela ter, por exemplo, ovário policístico, né? Atleta normalmente não é para ter, a menos que seja o perfil genético lá. Ela não menstrua porque ela não faz conversão estrogênica periférica praticamente, né? Ela não tem gordura suficiente para isso. E isso é um problema, né? Porque ela não menstruar, até aí tudo bem. Mas é uma paciente que tem que ser acompanhada de forma adequada, porque se ela tiver uma conversão mais baixa, principalmente nessa fase de adolescência até os 25 anos, ela não atinge o pico de massa óssea que ela deveria atingir. Então, por isso que elas têm que ser muito bem acompanhadas com um ginecologista. E, assim, outro tipo de atividade, como bailarinas, que são bailarinas profissionais também, que são muito magras, acabam não menstruando secundário a essa questão. Até tem ciclo ovulatório, mas não tem resposta endometrial e não menstrua, né? Então, isso é comum em atletas de alta performance, porque só tem músculo, não tem gordura ali para converter. Tem um Então, nível elas de têm um gordura muito cuidado baixo, né? diferente. Existe também alguns estudos sobre uso de contraceptivo ou uso de Mirena para atletas de alta performance, para ver se melhora, né, desempenho, massa magra, essas coisas. Não tem diferença, os estudos são em atletas de alta performance mesmo, mas assim, entre pílula que isso é uma das polêmicas, né? Que a pílula reduz capacidade de massa magra, tudo. A gente tem uma impressão por conta de como a farmacologia funciona. A hora que a gente vai para os estudos, a gente não tem essa evidência, mas os estudos são feitos com atletas e não com pessoas normais. Então, o que acontece? Quando você, às vezes, tem uma paciente que começa a menstruar normal e ela faz atividade física intensa, está no processo de se tornar uma atleta, se você cortar a menstruação dela, você melhora o desempenho dela, seja com Mirena, seja com pílula. Por quê? Porque ela tá sempre igual, ela não tem queda de desempenho durante a menstruação, né? Tipo, se é um esporte aquático, eventualmente, dependendo do fluxo dela, aquilo pode inibir e cai mesmo. O período perimenstrual, a gente tem uma queda de energia. Isso é normal, né? Então, assim, tem gente que fica mais introspectiva, não só TPM, mesmo que você não seja livre de TPM, seja essa sortuda, você pode perceber que se você não usa pílula, nada, você cicla normal, você tem queda de energia. Por quê? Porque você está se preparando para um recolhimento para menstruar. Você vai perder energia, você perde sangue, você vai perder energia. Então, quando você usa um anticoncepcional contínuo ou um Mirena para não menstruar, você treina igual todos os dias. Então, isso acaba sendo um benefício para as atletas, o fazer o bloqueio quando elas não têm o bloqueio próprio, né? E Sim. acaba sendo uma Isso coisa é positiva. muito nítido, porque eu tenho corredoras, atletas de triatlon, e é uma questão muito individual, mas Sim, algumas sofrem muito nesse período. sim, E aí você sim. também vai conhecendo o perfil dessa atleta, Uhum. para que na distribuição da carga de treinamento é justamente um período que a gente fala
fala, né, que é um período de estabilidade ou regenerativo, que você tira a carga de treino, porque a gente percebe queda na força, queda na potência, queda na performance mesmo, né? Sim. Algumas apresentam mais, outras menos. Sim. Então é importante destacar isso, né? Que esse mundo, né, da relação do treinamento, ainda mais quando a gente está falando de uma certa performance, Sim. não necessariamente uma atleta profissional, mas uma atleta mesmo amadora que quer performar, né? Sim. A gente também procura respeitar esse ciclo, porque existe muito essa ondulação aí, né? Essa modulação, né, hormonal, e isso é muito interessante que a gente percebe realmente que tem atleta que sofre muito com isso. O nosso ciclo menstrual é uma loucura, assim, para ele acontecer de forma correta, é muita gente trabalhando, e os hormônios sobem e descem o tempo todo. Alguns são pulsáteis, né? Eles são liberados com maior intensidade e depois menor intensidade, dependendo do período. Por isso que, por exemplo, às vezes o paciente passa por um nervoso muito grande, alguma coisa, às vezes assim, perde o ente querido e aquilo abala, ou menstrua antes, ou atrasa a menstruação, porque fica a glândula que produz adrenalina tá ali do lado, né? É a hipófise, né? Então, assim, aumentou um pouquinho alguma coisa ali do lado dela, mexe com o pulso de FSH, LH, enfim, e daí a gente tem alterações de ciclo, às vezes só por estresse. Não é emocional, é fisiológico mesmo, acaba acontecendo. O nosso eixo é muito delicado, é bem delicado, é bem diferente. Mulher é um ser humano complexo. Olha que aula, hein? A gente nem começou e já tem muita dica aí, a gente quebrando muitos tabus e muita informação boa das que virão ainda, que com certeza... daqui a pouco, A gente entra na polêmica. Eu vou precisar te fazer uma pergunta, mas deixa mais para o final, né? Para o pessoal ficar Pode. curioso aí, tá? Bom, legal. Aí você falou uma outra coisa que a gente ouve um pouco, é frequente, na verdade, você ouvir falar essa história do ovário policístico, né? Então, assim, para esclarecer, se você puder falar para a gente exatamente o que é o ovário policístico, qual que é o impacto que ele tem nessa questão relacionada a treinamento, que influencia ou não, que eu acho que é legal também ter essa legal. informação. Esse é um assunto bem legal, eu gosto bastante. É o seguinte, assim, primeira informação que vem errada é achar que porque fez um ultrassom de rotina, os ovários têm aspecto policístico, que você tem síndrome de ovário policístico. Síndrome de ovário policístico, o próprio nome já fala, é uma síndrome clínica. Então, é uma patologia, uma alteração metabólica do seu corpo e que a presença de microcistos no ovário é um dos critérios e eu vou chegar lá para explicar. Porque assim, a gente nasce com todos os nossos óvulos, então já nasce tudo lá. Só esperando começar a ter esses picos de FSH e LH para a gente começar a recrutar o óvulo e menstruar. Então, quando começa o processo de recrutamento, vários pequenos óvulos, assim, eles acordam, mas eles não ovulam, porque a gente vai ovular um por vez, no máximo 2 aí, eventualmente. E daí, se você faz um ultrassom numa adolescente, o aspecto vai ser multicístico. Na verdade, o termo correto seria multicístico, né? Então, você vai ter um monte de cistinho pequeno, um ovário que parece uma framboesa, mas é normal, aquilo é fisiológico, a gente espera que seja assim. E, eventualmente, mesmo as mulheres adultas, a gente pode encontrar um aspecto microcístico sem ter os outros comemorativos da síndrome, né? A síndrome, na verdade, ela tem um monte de critérios diferentes, mas o mais bem estabelecido de Roterdã. Então, a gente tem que ter uma clínica de hiperandrogenismo, não necessariamente com testosterona alta, mas é uma síndrome clínica, né? E o que é uma síndrome clínica de hiperandrogenismo? Não é simplesmente ter muito pelo onde a gente deve ter pelo. Por exemplo, às vezes o paciente que acha que o braço, porque tem mais pelo no braço, mais peludinho, pelo mais grosso, acha que aquilo é um sinal. Não é. É ter pelos em locais que nós, como mulheres, não deveríamos ter. Então, barba, pilificação da linha média do umbigo, né? São áreas que não deveríamos ter. Então, se isso acontece, isso é hiperandrogenismo clínico, né? A gente tem que ter a oligomenorreia, né? Na verdade, a gente tem que ter ciclos menstruais com ciclos anovulatórios. Então, basicamente, né, o principal nos 4 fenótipos é não ovular de forma adequada. Tem um fenótipo que é exceção que menstrua normal, mas isso aí são as exceções. Então, o do básico é não ovular,
de forma regular, não ovular todo mês, então daí menstrua a cada 2, 3 meses, ter hiperandrogenismo, sim ou não, é um dos critérios, e ter o aspecto micropolicístico, mas daí tem critérios, inclusive, do quê? Do tipo do ultrassom que você usa, qual que é a potência dele, digamos assim, de forma leiga, a potência do ultrassom, e o tamanho dos cistos e o número, que pode, dependendo da máquina que você usa, você pode considerar 12, pode considerar 20, para falar que é um ovário de aspecto policístico, senão tinha que ser de aspecto multicístico, né? Então, tem esses 3 critérios, né? E a resistência à insulina, tá? Então, assim, na adolescente, dificilmente uma adolescente que não tem os outros sintomas e só tem atrasos menstruais é uma síndrome de ovário policístico. Mesmo com ultrassom com aspecto microcístico, porque ela ainda está na época de maturar o eixo. Agora, às vezes paciente que tem muita acne, a pilificação no local que está inadequado, a gente vê algumas, mesmo adolescentes com acantose nigrans, que é aquele escurecimento de pescoço e virilha por conta de resistência Sim. insulínica. O paciente não é diabética, né, mas é resistente à insulina. Então, isso já começa a dar sinais. É mais frequente a gente identificar na mulher adulta. A gente tem alguns genes envolvidos. Até hoje, essa síndrome não é bem esclarecida, porque a gente tem um quadro normalmente em mulheres que têm sobrepeso ou obesidade. Ao contrário do que a gente pensava, não tem uma causa direta. Por exemplo, se eu ficar gordinha, eu vou ter ovário policístico. Aparentemente não é um motivo. Aparentemente, o motivo genético da paciente ser resistente à insulina é coincidente com o motivo dela ser sobrepeso ou obesidade. E daí a gente tem, classificando direitinho, a paciente tem esse problema, aí a gente vai partir para tratamento, né? E normalmente a primeira linha que a gente usa é anticoncepcional, mas eu não gosto de falar que anticoncepcional é tratamento, porque principalmente o leigo, eu tenho essa impressão por ser de uma família de não médicos, tratamento é aquilo que vai me curar, né? A pílula não cura nada. O que ela faz? Ela sossega os ovários, porque ela vai fazer um bloqueio ovulatório. Então, você não vai ter ovulação, vai menstruar todo mês, porque você vai fazer a pausa. E os sintomas do hiperandrogenismo vão reduzir. Você vai melhorar cabelo, vai melhorar a pele. Porque, assim, o que acontece? Essas pacientes que têm síndrome do ovário policístico, elas aparentemente têm uma maior sensibilidade à testosterona na periferia, então por isso que produz coisa, mesmo tendo testosterona normal. E elas têm uma outra questão que é muito interessante, que é uma redução na proteção de uma molécula que se chama SHBG. O fígado produz essa molécula e ela se liga à testosterona livre para deixar livre mesmo só o que a gente precisa. E essas meninas, essas mulheres produzem um pouco menos. Então, a testosterona livre delas costuma ser um pouco mais alta, dentro dos valores de referência, mas um pouco mais alta, e por isso que elas têm sintoma. Então, aí fica todo mundo feliz, né? Ficou com a pele boa, tô menstruando regular, e esquece do principal. É uma síndrome metabólica. Né? Elas têm tendência a ter alteração de perfil de colesterol, elas têm insulina alta, então elas ficam num estágio meio pré-diabético, né? Então, o principal é mudança de estilo de vida. Essa menina, ela vai casar com a academia. Pois é, aquele medicamento não farmacológico chamado exercício físico, né? Exato, é o exercício físico. Por quê? Porque é claro que enquanto ela tem mais índice de gordura do que musculatura, ela é mais resistente à insulina. Mesmo que seja uma tendência genética, ela tem maior resistência à insulina. Então, quando ela constrói músculo, ela faz o quê? Ela baixa a resistência à insulina. Tanto que a minha orientação de consultório é sempre assim: não olha para a balança. Você não vai começar a treinar para ficar magrinha. Você vai treinar para ganhar músculo. Preciso que você ganhe músculo. Porque um dos tratamentos de suporte, além da pílula, né, é metformina. Né? É um sensibilizador de insulina. Então, a paciente não está diabética, mas é metformina. Você dá metformina para a paciente, ela volta a ovular.
porque tem a ver com os receptores dos ovários também, a insulina. Então, assim, você corrige a resistência à insulina, você corrige essa via errada dela, genética, da resistência à insulina dela, e daí você melhora a qualidade de vida. Então, vai treinar, vai fazer o que gosta, constrói músculo, construir o músculo, tá menstruando regular, aí a gente vai conversar, vai pedir para a Nutri dar uma dieta um pouco mais restritiva. O primeiro passo é uma dieta para ganhar massa, e tem que aproveitar que a testosterona é um pouquinho mais alta, vai conseguir construir. Então, assim, mudança de estilo de vida, eu falo, pílula e metformina são muletas. A gente pode usar porque precisa de um contraceptivo, porque eu quero melhorar minha pele? Pode. Mas nós vamos usar enquanto a gente faz a mudança do estilo de vida. Isso é essencial, né? Porque síndrome de ovário policístico, se você não trata o metabólico, ela vai ser diabética tipo 2 antes dos 50, ela vai ter que começar a usar simvastatina antes dos 50, porque ela vai ter um LDL alto, aumenta o risco cardiológico, né? Tanto que isso influencia a escolha da pílula contraceptiva, porque elas têm um risco de trombose levemente maior, por ter um risco cardiovascular maior, por conta dessa situação. Então, é uma situação muito delicada, assim. Às vezes tem super diagnósticos, né? Adolescente não menstrua direito, fez ultrassom do ovário policístico, toma pílula e ela fica taxada, né? Como se tivesse ter a síndrome de ovário policístico. E isso eu falo que é um carimbo muito ruim, porque de conhecimento geral é que quem tem SOP, né? Quem tem síndrome de ovário policístico tem dificuldade para engravidar. E, na verdade, assim, como você tem menos ciclos ovulatórios, é claro que é mais difícil, porque você não ovula todo mês. Mas a partir do momento que você corrige, você vai engravidar igual outra pessoa. Vida que segue. Vida que segue. Então, assim, corrigindo o estilo de vida, você corrige a grande maioria, né, disso. Mas é o que eu falo, assim, vai casar com a academia, não vai nunca mais deixar de treinar, né? Porque precisa, né? Não pode ficar hiperexposta a estrogênio lá, sem ovulação para proteger esse útero. É fator de risco para câncer de endométrio. Uma SOP não tratada é fator de risco para câncer de endométrio, né? Então, assim, a gente tem que tratar do jeito certo. E tratamento é mudança de estilo de vida, isso não passa por É aí um insight obrigatório. muito poderoso esse, porque eu brinco, eu fico que nem papagaio de pirata, né? Fico falando. Aí se você assistir outros, né, outros podcasts, Sim. eu sempre falo a mesma coisa, que o exercício físico, ele não é hoje em dia ele já não é mais uma opção para quem quer qualidade de vida, tá? Através da prática regular do exercício físico, você citou uma coisa importante, obesidade, por exemplo. A gente sabe que a obesidade é a porta de entrada para um monte de patologias, Sim. né? Desde uma síndrome metabólica e vários outros problemas. E as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender que a obesidade é uma doença. Tem. Né? E tem que ser tratada. Sim. E o exercício físico, nesse contexto, ele é inevitável. E aí a pessoa fala assim, às vezes, mas eu não gosto de treinar, é difícil treinar, é difícil ter uma constância no treinamento. Realmente é difícil, eu falo, né, pessoal, eu sou suspeito para falar que eu adoro o exercício, eu adoro o treinamento, mas até mesmo eu que não gosto, cada 10 treinos que eu faço, talvez 2 eu esteja motivado. 8 eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. Ponto. Sim. Isso a gente chama de disciplina, né? Por quê? Porque a gente entende que o exercício, ele resolve muitos dos nossos problemas, né? E todo esse contexto que você falou, essa questão da mudança do estilo de vida, ainda até brinco, eu tenho você e tenho outros colegas, né, médicos, né, que são alunos aqui, de outras especialidades, aí eu sempre brinco, eu falo, vocês ficam dando serviço pra gente, porque hoje em dia a pessoa vai no cardiologista, ele fala, tem que fazer exercício físico, vai no endócrino, tem que fazer exercício físico, vai na gineco, tem que fazer exercício físico, e aí eu falo assim, onde que tá a dificuldade das pessoas entenderem que o exercício físico é um remédio para muitas coisas, né? Então, aí aquela história, vamos voltar lá. Mas é difícil treinar. É difícil treinar, é difícil se alimentar bem, porém também é difícil ser diabético, é difícil ser hipertenso, é difícil ser obeso. Então a gente precisa escolher qual é a dificuldade que a gente vai abraçar e levar para a vida. Exato. Então, porque nada é fácil. Não. Mas dentre as dificuldades, eu prefiro escolher a dificuldade de me alimentar melhor, de treinar, para que a gente tenha qualidade de vida, até porque a gente entra no processo do envelhecimento, aí tem a questão da sarcopenia, que a gente vai perdendo massa muscular e vira aquele, como dizia minha avó, aquele balaio de gato, né? Até outro dia,
dentre algumas coisas boas que a gente vê na internet, Sim. Aham. né? Eu vi um fisiologista falando que a nossa maior poupança, o nosso maior investimento se chama músculo, né? Exato. Então, se você quer investir numa coisa que vai te trazer realmente benefício lá na frente, isso se chama músculo, Sim. né? E é bem isso. E as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que o estilo de vida, e quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de bons hábitos, né? Sim, sim. Desde a questão alimentar, da questão da prática do exercício, da questão mental, física, até porque a gente tinha, né, há muito tempo atrás, aquele modelo mais biomédico, que a saúde era a ausência de doença. E hoje a gente sabe que já é um contexto biopsicossocial. Sim. Não é simplesmente saúde é ausência de doença. Não. Sim. A saúde a gente tem que considerar diversas questões, né? Físicas, mentais, enfim. Uhum. Então, nesse contexto, eu acho que o exercício ele se encaixa perfeitamente como a solução ou a prevenção de muitos problemas, Exato. né? Ainda pensando nisso, quais são outras patologias, né, da área aí da ginecologia que a gente pode dizer assim que vão ser prevenidas ou que vai ser muito benéfico estar em treinamento para a gente prevenir? Então, assim, passando por esse gancho de excesso de gordura, né, sobrepeso e obesidade, o principal que acho que é o que todo mundo tem medo é câncer de mama e câncer de endométrio, né? Eu não sou mastologista, eu trabalho com pelve, mas a gente trabalha com parte de prevenção e é um dos pilares, né? Por quê? Porque são tumores hormônio dependentes, né? Então, assim, câncer de endométrio e de mama na pós-menopausa tem relação com obesidade. Porque, igual eu falei, o nosso ovário produz um pouco de estrogênio, mas a gente converte, são outros nomes, mas é tudo da mesma classe de estrogênio na periferia. E ele estimula as glândulas mamárias e as glândulas do endométrio, né? No caso do endométrio, se a gente não ovula mais, a gente não produz mais progesterona. Se a gente não produz mais progesterona, a gente não protege esse útero. Se ele fica sob estímulo de estrogênio periférico por muitos anos, a gente desenvolve uma hiperplasia, coatipia e depois um adenocarcinoma de endométrio. Então, o perfil básico de uma paciente com adenocarcinoma de endométrio é a paciente que está acima do peso, na pós-menopausa. E mama também você tem esse fator de risco muito aumentado, está muito claro. A gente tem para outros tumores também não ginecológicos, e cólon é um deles, né? Mas eu falo assim, você tem medo de câncer? Então, vamos dar um jeito aí nesse estilo de vida, né? Assim, afora as questões de fertilidade, né? Quem está, mas eu tenho uma vizinha gordinha que engravidou. Sim, não quer dizer que não vai engravidar, né? Você reduzir as suas chances de gravidez não quer dizer que você não vai engravidar. Mas quem está acima do peso tem menores chances de fertilidade. E em engravidando, quem está acima do peso aumenta muito o risco de diabetes gestacional e hipertensão da gestação ou pré-eclâmpsia, que são doenças graves da gestação. Então, tudo acaba, não adianta. Assim, a gente não nasceu, né? A gente não foi projetado para ficar sentado num computador. A nossa vida mudou, ficou muito mais fácil, e é por isso que agora a gente precisa ir para a academia, porque a gente não vai colher café e passar o dia trabalhando, colhendo café. Não vai estar na roça, Não vai vai, estar não vai gastar energia, movimento. né? A gente não se movimenta, mas a gente consome calorias vazias e numa proporção de como se a gente tivesse construído uma casa em um dia, né? Então a gente come muito mais do que precisa e fica muito parado. Então, se a gente não fizer, não movimentar o corpo, o sangue não vai circular com potência no corpo todo. E isso vai levando a outras questões. Então eu sempre falo, na pós-menopausa, por exemplo, se a gente não faz reserva agora de musculatura, enquanto é mais jovem, é muito mais difícil construir depois na perimenopausa, na pós-menopausa. E assim, quem não tem músculo forte não consegue ficar em pé, não consegue agachar. Idoso morre de cair, fratura de fêmur, osteoporose e fratura de fêmur. Por que que ele cai? Porque ele perde o equilíbrio. Por que que ele não tem equilíbrio? Porque ele não tem musculatura. Então, assim, tanto que a capacidade de conseguir agachar na terceira idade é diretamente relacionado com longevidade. Então, você quer ser longevo, você tem que conseguir agachar, né? Então, você vai viver bastante, porque você não vai cair, né? Não, e a gente tem na literatura cada dia mais estudos que mostram que
essa relação, mostra a relação por exemplo, teve um estudo recente de mulheres medindo, né, a força, a potência de quadríceps de Sim. mulheres Aham. relacionadas a questões cognitivas, Cognitivo, como até sim. estudando a relação contra o Parkinson. Então, assim, músculo é A músculo é sinônimo saúde. de qualidade de vida, né? E é Sim. como você disse, o idoso, ele vai perdendo o que chama de força-função, Isso. né? Então, ele vai perder a independência, ele não vai mais sentar, não vai Uhum. mais levantar, e aí é Exato. só ladeira abaixo, Exato. né? E aí, Exato. quando que eu preciso começar a treinar? Quem não treina? Agora. Agora. Quantos anos eu tenho? Não Exato. interessa, você Não tem que treinar interessa. agora, Tem que né? começar a O treinar. treinamento físico, ele entra nesse contexto da vida da pessoa em qualquer faixa etária. Uhum. Porém, obviamente que quem começa antes, né, vai ter uma reserva melhor, vai, Tem né? mais facilidade quando volta a Exatamente. treinar, né? Mas eu falo Mas que o idoso hoje, padrão ouro de treinamento, o idoso tem que treinar força. é, Ponto. Obviamente que o sim. treino é adequado, né, Aham. para o idoso, mas ele tem que treinar Sim. força, Sim. porque ele precisa de força. A gente precisa Uhum. de força para ter independência, ter autonomia, né? E o que a gente não usa, a gente perde. Então, Exatamente. não adianta assim, ah, foi forte a vida inteira, mas parou, vai atrofiar, né? Vai atrofiar. Tudo que a gente não usa no nosso corpo atrofia. Então, se a gente parar de usar uma musculatura, a gente vai atrofiar aquela musculatura. Não tem jeito. Não, falo, não tem fórmula mágica, Sim. né? Você falou de gostar, né? Eu nunca gostei de fazer. Eu sempre fui nerd. Eu ia mal na educação física. A única nota baixa do meu boletim era educação física, porque eu sempre fui muito descoordenada, né? Mas eu tive a felicidade, eu falo, que com 14 para 15 anos, eu precisei ir para fisioterapia para reeducação postural global. E daí eu comecei a fazer atividade de força. E dali em diante, como eu não tinha mais dor e tal, eu não parei mais. Então, passei disso para o Pilates, aí depois fui fazendo outras coisas. Você sabe que eu me candidatei a algumas corridinhas depois, né? Então, assim, eu não parei mais com atividade física. Eu adoro. Gente, eu venho 6 da manhã. Eu adoro acordar e vir aqui? Não, mas faz muito bem. Depois, na hora que a gente acaba, a gente tá feliz que acabou, né? É Exatamente. a minha saúde, né? Principalmente depois, né, até do jogo, nem tudo. Eu não posso ficar sem atividade física, porque senão eu vou ficar doente. E você Eu falo, esqueceu quem do não tem. principal, de falar que você achou um bom personal. Exato, porque se você achar um personal ruim também não adianta. Mas brincadeiras à Mas isso parte, para tudo, né, Silvio? Se a é, gente não tiver um bom profissional, a gente vai treinar errado, vai fazer força errada, vai exatamente. se machucar. Acho que isso é uma coisa que às vezes acaba influenciando tanto para a procura de médico quanto para a procura de equipe multidisciplinar. O paciente às vezes vai num nutricionista e não curte, ele desiste, não vai num segundo, num Sim. terceiro. Ah, não encontra um educador físico que entenda ele não procura um segundo, terceiro. A gente tem que procurar até se adaptar, né? Não tem jeito, porque quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para ficar doente, né? Exatamente. Então não tem outra E uma alternativa. coisa que sempre, como profissional, uma coisa que sempre me deixava inquieto, até porque, na realidade, foi o porquê eu procurei, por exemplo, uma especialização de fisiologia clínica em exercício. Porque a gente vê cada vez mais esse público aparecendo, Sim. né? E a gente sabe que o treinamento específico, essa é a nossa conduta de trabalho justamente por isso. Quando a gente fala, vamos treinar força para um fisiculturista é uma coisa, treinar força para um idoso é outra, treinar força para uma criança é outra, treinar força para um atleta de endurance, um corredor, um triatleta é outra coisa, né? Aí, atrelado a isso, a gente vai fazer o quê? Uma especialização de treinamento de força, para Exato. entender a força como uma magnitude física que você vai trabalhar de diversas formas. E Uhum. não adianta, a gente vê por aí muito mais do mesmo. Sim. Né? A pessoa vai para uma academia treinar força e aquela fichinha lá, treino A, treino B, treino C, fica 3 meses treinando. Talvez no primeiro momento isso funcione, porque para quem não está fazendo nada, qualquer coisa Qualquer coisa é serve, melhor. né? Uhum. E só que depois, para ser mais específico, para ser mais assertivo e para que isso realmente traga benefício para a saúde da pessoa, Sim. a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Como é que você está treinando esse aluno e respeitar as suas individualidades biológicas, assim como as suas necessidades. Então, eu falo para qualquer aluno nosso aqui do TSDIM. Quando eu ponho a mão no aluno, eu preciso, primeira coisa, entender que a premissa do treinamento, para mim, é saúde, é a base de tudo. Então, independentemente de onde esse aluno quer chegar, a gente precisa entender que a saúde é em primeiro lugar.
E depois a gente vai ver a questão das especificidades, a questão dos objetivos do aluno, Sim. né? Desde que eles estejam em consonância ali com a saúde, aí sim a gente vai desenvolver uma periodização, um treinamento, enfim. Então a gente precisa ser mais assertivo quando a gente fala também de treinamento físico, tá? Sim. Infelizmente, a gente viveu um período de muito empirismo, de muito achismo das coisas, Sim, né? sim. Mas graças a Deus a ciência evoluiu demais. E nos últimos aí 15, 20 anos, a ciência do treinamento esportivo, a ciência que estuda treinamento de força, que na verdade o treinamento aeróbio ele já é mais estudado, né? Antigamente Sim. estudava um pouco mais, mas o treinamento de força, isso evoluiu demais, né? E a gente tem ótimos profissionais, inclusive aqui no Brasil, grupos que estudam, por exemplo, o impacto do trabalho de força em pacientes com câncer, né, de Exato. mama, Sim. ou útero, enfim. E isso é muito importante, porque a gente Sim. precisa entender que o exercício, além da estética, ele está diretamente ligado com a nossa saúde. E isso é uma coisa que a gente preserva, né, bastante aqui no contexto de tentar oferecer para o aluno o que vai ser mais assertivo para ele. Então, por isso, já vendendo nosso peixe de novo, para você Sim. que não conhece o nosso trabalho, Sim. venha aqui na TS Team, marque sua aula experimental, venha conhecer um pouquinho da nossa proposta de trabalho. Porque a ideia é exatamente fazer com que você tenha resultados concretos com o exercício físico. Durante muito tempo, o exercício foi muito banalizado, Sim, né? sim. E hoje a gente tem essa linha de estudo, a gente tem a ciência que vai nos respaldar e trazer as melhores opções de treinamento, dependendo de cada situação. E aí eu já ainda- vou puxar sua sardinha, assim, porque não é verdade, gente. É assim, ó. A gente fala às vezes muito em estudo e às vezes para o público leigo isso fica mais abstrato. A gente tem estudo de tudo quanto é tipo de qualidade, dos ruins até os muito bons. Não é porque está publicado que é bom, bom. exatamente. Quem não estudou muito, igual o Silvinho estudou tanto, tem 350 pós aí, e não compreende como funciona um estudo, não sabe ler um estudo e saber se aquilo tem qualidade, se tem validade ou não. Isso é muito importante do qualquer profissional que cuide da sua saúde tem que saber interpretar estudo. Perfeito. Senão, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui que é bom e que não é. Ah, mas tal estudo publicou que tem uma tendência. Tem uma tendência. A tendência, minha opinião, vale a mesma coisa, né? Não vale nada, Às né? vezes o conflito de interesses. Exatamente. E a coisa de personalizar o tratamento passa por você ter muito conhecimento. E daí é isso que você falou, que hoje está muito na moda, medicina personalizada. Personalizar é você saber como tudo funciona e fazer uma individualização para aquele indivíduo, que ele teve câncer, então assim, eu tenho uma lesão do manguito, como é que vai funcionar para ela? Né? Ela tem uma TPM muito forte, como é que funciona nesse período para não perder o treino, mas também não exigir demais. Isso é personalizar o tratamento, né? Isso é personalizar a saúde do paciente, né? Então, assim, você pagar alguém que tem essa visão, isso é investimento em saúde. Isso não é, porque o resto é... A gente sabe que tem gente que não tem condição financeira de acessar. E daí a gente tem as nossas orientações, é por isso que a gente fala nas redes sociais, para orientar. Mas quem tem, isso é investimento em saúde. Isso, você pagar por um ótimo profissional, você está investindo, senão você está jogando dinheiro no lixo. Você pode estar pagando mesmo, está jogando dinheiro no lixo. Exatamente. E o que você falou é extremamente importante. Eu até abordei isso no podcast anterior, que a gente teve com o Dr. Rodrigo Gibim, que é médico de esporte, né, vascular. E a gente falou exatamente isso. Que não é publicado porque tá bom. E pior, né? Não é publicado porque que seja bom, né? E pior, às vezes a má intenção de alguns profissionais que tomam um determinado estudo como verdade, coloca aquilo embaixo do braço, levanta a bandeira e fala, olha, isso aqui serve. Exatamente. Mas aí como é que foi conduzido esse estudo? Né? Para quem foi? Né? Qual é o N do estudo? Está direcionado a quem? Um exemplo a distribuição foi correta? Um exemplo bem bobinho. Uma vez eu vi um profissional pegando um estudo que foi feito com um atleta de futebol americano e trazendo aquela informação para trabalhar com um idoso. Tudo a ver, né? Um atleta de futebol americano, jovem, massa muscular, vai pegar um desenho metodológico. Então, assim,
A gente precisa entender isso também, né? Como é que eu vou interpretar esse estudo? E eu costumo dizer que uma das minhas pós que eu fiz aqui na UFSCar, o Dr. Clayton Libardi, que coordenava o curso de Ciência e Treinamento do Esporte, eu lembro nas primeiras aulas, ele falou, a primeira coisa que a gente vai aprender é interpretar estudo científico. Sim. O que é bom, o que não é, o nível de evidência, se tem conflito de interesse ou não, porque só a partir daí você vai conseguir construir conhecimento e suas intervenções elas vão realmente fazer sentido. Porque estudo por estudo, estudo de Instagram que a galera mostra aí, olha isso aqui, funciona, né? E aí, partindo para esse caminho, já eu tô inquieto, preciso tocar nesse assunto. Porque a gente vive um momento muito preocupante, onde as pessoas procuram milagres, as pessoas procuram solucionar os seus problemas em uma semana, as pessoas são cada vez mais imediatistas, e aí volto a dizer, eu faço questão em ser redundante, então todo podcast que eu vou falar a mesma coisa. Treinamento físico, exercício é processo a médio e longo prazo. Não existe mágica. Não existe, eu quero resolver minha situação daqui 3 meses. Isso não existe, tá? Isso aí é balela. Quem vende ideia diferente disso, infelizmente, são pessoas que se aproveitam das dores das outras pessoas. Então, se você chegar aqui e me, eu preciso emagrecer 60 quilos, mas eu tenho 2 meses para emagrecer. Eu não posso te falar que você vai emagrecer 60 quilos em 2 meses. Seja usando os medicamentos da vida, aí as canetas, enfim, que né, não vem ao caso, mas... então, a gente vive essa busca, né, por coisas que são... Para ontem, né? Que são para ontem. E não é assim que funciona sempre. Falo para todos os alunos, eu falo, treinamento é processo. A gente tem que pensar a médio e longo prazo. Se tem uma certeza que vai acontecer, é que vai funcionar, vai dar certo, mas é processo. Até porque a gente sabe que fisiologicamente é estímulo, adaptação. Você tem que oferecer um estímulo, o seu corpo tem que receber, adaptar para você gerar um outro estímulo e assim sucessivamente, a grosso modo falando. Né? Então as pessoas precisam entender que não tem milagre. E aí, buscando muitas vezes, principalmente questões estéticas, as pessoas entram nesse universo que hoje é acessível, não deveria, que é o uso de recursos ergogênicos farmacológicos, como esteroides anabolizantes, por exemplo, né? Que isso muito me preocupa, porque a gente vivencia isso dia a dia e a gente ouve discursos, retóricas, infelizmente, né, de profissionais, né, da área que defendem o uso de esteroides anabolizantes. Tá? No podcast passado, aliás, um convite para quem não assistiu, assistir, né? Que nós falamos um pouquinho, né? Eu e o Dr. Rodrigo, nós falamos um pouquinho dessa questão. Só que lá a gente acabou acentuando e mostrando um pouquinho mais as coisas que estão relacionadas ao homem, né? Ao uso do anabolizante, dos hormônios, né? Ao homem. E aí eu gostaria de trazer um pouco esse contexto para a mulher, tá? Porque assim, o que eu gostaria que você explicasse? Que as pessoas, eu tenho certeza que têm dúvidas, eu, por exemplo, também tenho dúvidas nesse sentido assim, ó. Fala-se muito de chip da beleza, não sei o que, na verdade é tudo hormônio, né? É um nome bonito para falar que tá tomando hormônio, beleza. Mas aí a gente vai entender também o quê? Existe a necessidade, né, de uma reposição hormonal ou não para a mulher. Se existe, quando isso acontece, né, e como isso acontece. Porque, por exemplo, a gente sabe que o homem tem os níveis fisiológicos de testosterona, que vão variar, obviamente, de acordo com a idade, mas basicamente ali de 250 a 800, 700, fala a literatura ali, né? Então é um nível fisiológico. Acima disso é suprafisiológico. Então, teoricamente, você não vai precisar. E as pessoas usam isso por fins estéticos, né? Não justificando, mas pessoas fisiculturistas que acabam utilizando, porque é uma questão, né, de uso voltado para o esporte. Mas a gente não pode dizer que isso é saudável. Não. Né? A gente não pode dizer que isso é saúde. Esporte de alta performance não é saudável. A gente não pode dizer que isso é saúde. E aí a minha preocupação vamos trazer um pouquinho então todo esse contexto do uso de alguns ergogênicos, enfim, para a saúde da mulher. Mas primeiro eu queria que você falasse para mim, fisiologicamente, dentro desse contexto fisiológico, o que é uma reposição hormonal para a mulher e quando ela precisa e como. Tá. Então, assim, nós temos, né, basicamente a gente produz estrogênio, progesterona e testosterona, básico assim. A nossa testosterona é produzida no ovário também e o
o que se excede lá na célula da teca, que a gente chama, vai para a granulosa para ser convertida por aromatização em estrogênio, né? Então, assim, conforme nós vamos envelhecendo, isso vai variar, mas assim, após os 40 anos, a gente já começa a ter uma queda estrogênica, tá? E o estrogênio, apesar de ser mais relacionado com a nossa menstruação, ele tem um efeito anabólico e de chave e fechadura em muitas coisas no nosso organismo. Então, por exemplo, eu brinco que ele é o Uber do cálcio que vai para o osso, né? Então, se a gente não tiver com um nível adequado de estrogênio, o cálcio não vai mais para o osso. Por isso que alta performance, se não tiver bem tratada, vai ter até osteopenia, vai ter fratura às vezes. E perimenopausa também pode começar a ter perda já quando a gente entra na menopausa. Então, esse é um deles. Ao contrário do que muita gente pensa, a nossa testosterona começa a ser produzida um pouquinho mais até no ovário em proporção ao estrogênio, né? Em questões proporcionais, a gente acaba continuando produzindo. O ovário parou de ovular, mas ele continua produzindo testosterona ali e estrogênio. E a progesterona, que quem produz é depois da ovulação, que é o corpo lúteo, que a função dela é basicamente proteger esse útero de não continuar crescendo o endométrio e não ter câncer. Então, o estrogênio sobe, estimula a graminha do endométrio, ovulou, não engravidou, a progesterona avisa, pode menstruar porque não vem embrião aí, e descama. Quando a gente não tem progesterona, essa pausa não acontece, né? Aí, assim, varia de paciente para paciente, mas a média brasileira de menopausa é aos 51 anos. O que é a menopausa? É a última menstruação, tá? Menopausa é o nome da última menstruação. Tudo que envolve de sintoma antes e depois da última menstruação é síndrome do climatério, né? Então, período pré e período pós-menopausa. Os nossos níveis de estrogênio, eles alteram muito ao longo do ciclo, de FSH-LH também. Então, como o FSH-LH são pulsáteis, né? Eles têm dia que, quando a gente passa dos 40, 45, vai estar maior, tem dia que vai estar menor, né? Então, eles acaba que não é tão fidedigno a gente só usar a dosagem hormonal para classificar aquela paciente, e muito mais fidedigno a gente olhar para os sintomas, né? Então, quando que é indicação formal de reposição hormonal? Calorão. E calorão, que é o fogacho, né? É aquele calor que sobe daqui do pescoço para cima, que vem de uma vez, parece que está queimando a cabeça, dá uma transpiração enorme e depois ele some, dá até um calafrio. É diferente de sentir bastante calor. É engraçado que tá cada vez mais quente, né? E nesse último verão, muita gente chegou falando, eu acho que eu tô na menopausa. Falando, não, é que o planeta tá fervendo mesmo, tá todo mundo com calor, né? Então, esse é a principal indicação, né? Pacientes que entram na menopausa antes dos 45 anos, a partir dos 40 é fisiológico, considerado fisiológico, mas entre 40 e 45 é precoce. Antes dos 40, é insuficiência ovariana prematura. Isso é uma patologia, tá? Então, falando do que é fisiológico, entre 40 e 45 é precoce, mas é fisiológico, 45 para frente é o normal. Então, basicamente, é isso, assim, a gente entra principalmente para tratar fogacho. Não, mesmo que essa paciente menstrue regularmente, se ela tem a caracterização de fogacho, não importa se o estrogênio dela está em 70 e 80, ao invés de estar 30, 25. Ela tem sintoma, então ela tá tendo déficit de estrogênio, então a gente medica essa paciente, né? A gente sempre vai começar com a menor dose possível de estrogênio para tratar o sintoma. De novo, para pacientes ali acima dos 45, tá? Insuficiência ovariana prematura é outra conversa. Então, a gente vai sempre começar com a menor dose possível. E o que a gente tem que verificar? Se essa paciente não teve um câncer hormônio dependente, né? Principalmente mama, endométrio, e tem alguns outros tumores que podem ter influência, né? Principalmente tumor de partes mole, sarcoma. E a outra questão, se ela não tem alguma outra contraindicação, por exemplo, uma hipertensão descontrolada, se ela já teve um evento cardiovascular, um infarto, um AVC, isso não pode. Porque o que começou a acontecer?
Quando o nosso estrogênio cai, as nossas artérias vão começando a enrijecer. Então, é comum que a gente veja a coincidência do nosso envelhecimento. Quanto mais distante a gente fica da nossa menopausa, né? Quanto antes parou a nossa menstruação, piorar a nossa saúde cardiovascular. Pacientes que entram com reposição hormonal, a gente percebe que seguram por um tempo maior a saúde cardiovascular melhor, tá? Isso não justifica em nenhum estudo que se introduza reposição hormonal para profilaxia, com o intuito só de melhorar a saúde cardiovascular, porque ela tem um histórico na família ruim, então ela não está sentindo nada, parou de menstruar com 52 anos e nós vamos entrar para proteger o coração. Isso a gente não tem evidência científica ainda, tá? Então a gente não pode justificar por isso, porque tem todas as outras questões. Muda conforme a via que a gente usa a reposição hormonal também, se é transdérmica, se é a via oral. E daí foi aí que entraram as reposições por implantes, né? Dá até me contar a história do implante? A história do implante é a seguinte. Existe o Implanon, que é um contraceptivo de um progestagênio, né? Que é uma progesterona sintética, a gente chama de progestagênio, que é colocado embaixo do braço, que passou por estudos, foi autorizado, né? E ele tem o nome comercial de Implanon. Então, ele é comercializado porque ele passou por todas as etapas que precisa um medicamento passar. E funciona muito bem, é um método que, independente do que eu acho dele, é o método que é superior à lacradura, inclusive, tá? Partindo desse princípio, quem desenvolveu pensou, se ele está entregando tão bem esse progestagênio, ele pode entregar qualquer outra coisa. E daí começaram os implantes de gestrinona, de estriol, de testosterona, tem implante até de metformina. Tá? Primeiro começaram com os inabsorvíveis, né? Que é igual o Implanon, então você colocava e daí você tinha que tirar. E hoje tem os absorvíveis que você coloca e ele vai degradando. Qual que é a questão? Que é a briga que a Anvisa se posicionou, pediu para parar, depois voltou, fica nessa briga. Qual que é a questão? A gente não tem estudo mostrando que a biodisponibilidade pela via subcutânea dessas outras substâncias fica estável e que não vai ter comprometimento da saúde a longo prazo. Então, é o que eu sempre falo, ausência de evidência não é evidência de ausência, são coisas bem diferentes. Não é porque não tem nenhum estudo falando que faz mal, que quer dizer que não faz mal. Não temos evidência. Então, a gente está fazendo um teste, né? Só que como a gente não tem uma regulamentação tão restrita para manipulações, então esses implantes são manipulados. E aí é colocado e, assim, tem paciente que se sente bem, que vai bem, eu falo assim, as pacientes que usam, é igual, acho que o Rodrigo falou assim, eu não vou deixar de tratar um paciente tabagista porque eu acho que ele tem que parar de fumar. Eu vou continuar acompanhando ele. Então, paciente que usa, ela está ciente de tudo isso, é uma opção dela, ela entendeu tudo certo. Eu acompanho ela e faço o acompanhamento que eu preciso fazer, mas eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu não tenho ainda evidência de ausência de efeitos colaterais a longo prazo. Eu não sei como é que isso vai se comportar, eu não sei se isso libera todo dia a mesma quantidade. Né? A gente não pode transpor de uma substância para outra, porque as moléculas são diferentes. Mas a gente usa esteroil estradiol transdérmico. Tá, mas não é a mesma coisa a hora que você coloca no implante e deixa no subcutâneo. A gente não sabe. Extrapolam os estudos em farmacologia in vitro para o ser humano. Né? Então, assim, é a parte que começa a preocupar. E daí, assim, outra coisa, né? Quando a gente faz estrogênio para paciente, a paciente que tem útero, igual eu falei, a gente tem que usar a progesterona para proteger esse útero. Tem progesterona micronizada natural, que é a dose menor de 100 miligramas, e os outros progestagênios, cada um tem sua dose, né? Não dá para você extrapolar que porque os outros progestagênios protegem, progesterona micronizada protege, que eu posso usar, por exemplo, gestrinona para proteger esse útero. Eu não tenho evidência disso. Mas é um progestagênio. Mas eu não tenho evidência disso, né? Tanto que progestagênio transdérmico só tem um tipo,
que é numa reposição hormonal que a gente faz com adesivo, que foi o único estudado pela via transdérmica que faz proteção endometrial. A gente não pode usar. Outra coisa, né? Mirena. Mirena é um DIU medicado. A gente pode usar ele para proteger esse endométrio e fazer reposição hormonal de estrogênio mesmo com dose moderada alta. Foi estudado e foi visto que ele protege. Aí a gente tem um outro DIU da mesma empresa, que chama Cailina, que é uma dose muito baixa de progesterona e que só tem efeito contraceptivo mesmo. A dose dele não foi estudada para proteger endométrio em reposição hormonal. Então, eu não posso oferecer um Cailina para paciente que eu vou falar assim, não, às vezes o colo é mais menorzinho, você quer colocar um Cailina. Você não pode, porque não tem evidência que o Cailina protege esse útero, né? E daí, se você faz estrogênio num útero desprotegido, você vai ter hiperplasia endometrial, você vai ter adenocarcinoma de endométrio, né? Então, tem todas essas questões. As progesteronas, os progestagênios, a gente tem vários. A progesterona oral micronizada, ela é natural, né? Ela tem esse nome, né? Ela é uma molécula que é absorvida até via vaginal. Então, ela não tem passagem hepática, coisa assim. Mas os outros progestagênios têm. E na associação com o estrogênio, a gente tem diferença de risco cardiovascular e tem diferença, inclusive, de risco de câncer de mama para diferentes moléculas. Então, assim, é muito complexo para a gente simplesmente falar que é uma receita de bolo, dosar, seu estrogênio está em 30, sua SHBG está muito alta, a gente bota a gestrinona, baixa a SHBG, baixa mesmo, mas assim, isso aí é tudo, tudo assim, estudo farmacológico in vitro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gestrinona, ela tem um potencial virilizante, ela abaixa aquela molécula SHBG, então a testosterona fica mais livre, né? E, eventualmente, as pacientes colocam testosterona junto, então isso acaba tendo os efeitos colaterais de viralização, e daí entra com medicação para reduzir os efeitos colaterais da gestrinona. Isso pode acontecer também. Eu tomo muito cuidado, Silvio, em condenar certas coisas, porque a gestrinona ela foi usada por muito tempo, ela deixou de ser usada por conta de efeito colateral, ela tem efeitos colaterais bem importantes, e foi descontinuada na grande maioria dos países, porque surgiram outras drogas que tinham efeito benéfico equivalente, mas que tinham menos efeitos colaterais. Ela está sendo estudada hoje, é um estudo em combinação com que o Perolabaiton vai perder esse nome, né? Não é mais Perolabaiton, mas com o Hospital de São Paulo, para endometriose, que é onde parece que o papel dela é melhor. Esse estudo está em andamento em mulheres com endometriose e nós vamos ter os resultados daqui uns 2, 3 anos. Enquanto a gente não tem o resultado, a gente só vai usar isso em exceção na paciente que é refratária a tudo e você não tem mais o que fazer e eventualmente você pode oferecer uma coisa desse tipo, mas também com muita parcimônia, sabendo dos efeitos colaterais. Às vezes, né, uma das coisas que vem junto com tudo isso, né, é falta de libido, às vezes, né? Então, ficou muito com mídia social assim que, testosterona traz libido, né? Testosterona traz libido, não sei o quê. E daí, quando as pacientes estão entrando no climatério, às vezes tem uma queda mesmo da libido. Mas, veja só, o principal motivo da queda de libido não é a queda de testosterona, é a queda de estrogênio. Então, quando você entra com a reposição hormonal esperada para aquela paciente, ela melhora, ela não precisa de testosterona, né? Então, não necessariamente ela precisa de testosterona. E fora que, assim, testosterona está liberada hoje para síndrome do desejo hipoativo, que é uma síndrome clínica, de dificuldade de ter vontade de ter relação, mas você tem que excluir todo o resto antes. E daí você vê com a paciente, como é que está o seu sono? Tá uma porcaria. Como é que está o seu trabalho? Tô trabalhando demais. Tem criança na escola. Estresse na tampa. Você cuida da casa, dos filhos, dorme pouco, trabalha pra caramba e quer ter vontade de ter relação, gente? Não é normal, entendeu? Nem, né? Tem. Fala assim, mas quando eu era mais jovem eu tinha. Sim, mas o estresse vai acumulando também. Então, assim, se eu der uma testosterona para ela,
Pode até dar um pico de libido, porque coisa, mas ela vai ficar mais irritada também. Eu falo assim, ó, você avisa o seu marido Coitado do marido, hein? que você vai ficar irritadíssima, né? E mesmo quando a gente vai prescrever, a gente fecha o diagnóstico de síndrome de desejo hipoativo, a gente tem que começar com doses baixas. Por quê? Porque a gente não tem formulação de testosterona para mulher no Brasil. Então, a gente usa as formulações de manipulação. E daí você tem 2 veículos. Um que é um nome comercial que chama Pentravan e o outro que é em gel alcoólico. O Pentravan, normalmente 50%, 50 a 60% daquela testosterona é absorvida. O alcoólico varia de 14 a 35, né? Então, assim, dependendo do veículo que você usa, você tem que usar mais ou menos na prescrição. Ah, mas a sociedade fala que tem que começar com 1 miligrama. Sim, mas também os estudos são muito escassos. Então, se você vai começar, qual que é a demanda que tem que metabolizar na paciente? Quanto que tem que chegar para a paciente? Que isso tem alguns estudos mostrando. 300 microgramas. É isso que ela tem que metabolizar para melhorar. E nesse momento, a gente dosa a testosterona total, porque a livre, a gente não tem isso validado para dosagem de mulher, então pode estar 0 e não significar nada, para depois dosar no acompanhamento, para ver se a gente não está passando o nível suprafisiológico enquanto está fazendo suplementação. Porque não é reposição, é suplementação por conta de uma síndrome de desejo hipoativo. É diferente, né? Então, o que a paciente normalmente precisa é de estrogênio. E a progesterona vem de brinde se ela tiver útero ou não. Se ela não tiver útero, porque tirou por alguma outra questão, às vezes tinha mioma, tirou útero antes, ela só vai usar estrogênio. E outra coisa, avaliar risco cardiovascular antes de introduzir reposição hormonal nessa paciente, né? Porque se ela tiver uma placa, né? Ah, eu tenho 15 anos de hipertensão, minha pressão está controlada. Mais de 10 anos de hipertensão, a gente tem que avaliar se essa paciente não tem placa. Porque se ela tiver uma placa na carótida, ela vai deslocar a hora que você der estrogênio para essa paciente, ela vai fazer um AVC. Né? Então, assim, já existe orientação de que a gente calcule o risco cardiovascular dessa paciente para antes de escolher o tipo de medicação que a gente vai fazer reposição hormonal, a via que a gente vai usar, se é oral, se é transdérmica, se é vaginal, enfim. Então, é bem complexo. A gente não pode simplesmente, né, tem que ter mamografia normal, recente, tem que ter todas as questões. Lembrar que, às vezes, as medicações que ela toma, a via oral, ela passa pela via hepática também. Então, aí, às vezes, a gente tem que evitar a via hepática por conta disso. Ver como é que estão os níveis de colesterol. Ah, mas reposição melhora os níveis de colesterol. Na verdade, é que quando a gente entra na menopausa, pela queda estrogênica, ela costuma piorar. Mas se tiver muito ruim, você pode bagunçar o perfil lipídico dela entrando com reposição hormonal. Então, isso tem que estar tudo muito bem amarrado, né? Então, tá muito certinho. Eu me perdi, né? Que eu fui indo para tudo quanto Não, é canto tá da ótimo, menopausa, gente. mas é porque é um assunto que eu gosto bastante, ainda mais, né? A gente passa dos 40, a gente começa a gostar mais do assunto. Mas, e aí, assim, só voltando pro nosso objetivo maior de falar em atividade física, né? A gente tem muitos estudos na atividade física quanto às questões da menopausa. Uma delas é saúde óssea, né? Assim, antes achava que paciente que ia para uma osteopenia, osteoporose, não podia fazer exercício de impacto. Isso não é verdade, né? O impacto melhora o remodelamento ósseo, então... Na verdade, é benéfico, né? Então, é benéfico, exatamente o oposto. Então, a gente, bem assistido, a gente tem que estimular essa paciente a fazer exercício de impacto também, tirar o medo dela. Quanto aos fogachos, é a principal controvérsia, né? Mas aí a gente tem que separar muito bem, porque os estudos são bem heterogêneos. Então, assim, por que o fogacho acontece, né? Que eu acabei esquecendo de falar. O que acontece? A gente tem, na base do cérebro, a gente tem o tronco, que é onde fica o nosso termostato, né? O nosso termômetro. E ele é dependente de estrogênio para funcionar. Tem várias moléculas envolvidas ali. Mas o que acontece? A gente entende que entre 35 e 36,9, 37, nessa faixa, a gente entende que a nossa temperatura é normal. A gente vai sentir desconforto abaixo de 35 ou de 37 para cima, né? O nosso parâmetro com a queda estrogênica reduz.
Então, a gente fica assim, se a sua temperatura for para 36,2, 36,3, você já acha que você está com uns 38, e seu organismo entende. Então, daí faz uma liberação, uma vasodilatação muito grande, muito repentina e faz aquela sudorese, porque o nosso termostato perdeu o parâmetro, né? Então, nesse caso, o que a gente vê? Pacientes que já faziam muita atividade física e começam a ter os fogachos, obviamente a atividade física não vai fazer diferença. Pacientes que têm os fogachos e são sedentárias, a gente tem que orientar muito bem na hora de começar a atividade física. Por quê? Quando a gente começa a se exercitar, principalmente no aeróbico, o que vai acontecer? Vai aumentar a nossa temperatura e vai ser trigger para fogacho. E aí a paciente quer desistir, né? Porque ela fala, meu Deus, eu vou para academia dar calorão, eu tenho muito mais crise, não quero, né? Mas, na verdade, a longo prazo, ela vai ter uma melhora, porque ela vai conseguir fazer uma amplitude dessa questão de controle de temperatura. Então, o que a gente tem que conversar daí com o educador físico, né? Quando a gente orienta uma paciente que é sedentária na perimenopausa fazer atividade física. Começar não pelos exercícios aeróbicos. Começar por, às vezes até a gente recomenda hidroginástica por ser na água, porque refresca, né? Mas assim, começar por exercícios de alongamento, força e tal, porque vai ter menos chance de desencadear os fogachos, né? Enquanto isso, se ela pode entrar com tratamento farmacológico, a gente entra, né? Mas, de qualquer forma, a longo prazo, isso melhora, né? Justamente porque a gente acostuma o organismo a subir temperatura e daí ele entende de novo que aquilo é normal. Naquela termorregulação. Exatamente. E vai entender essa questão. Então, assim, e fora que é aquilo que a gente já estava falando, né? A gente começa a ter uma queda de musculatura, né? De conseguir conter a musculatura, a gente vai evoluindo para uma sarcopenia. Então, é o momento que a gente não pode, de jeito nenhum, largar a musculação. Até tem um vídeo que roda aí, que é da Cláudia Raia, que ela fala, na menopausa a gente entra no banho e o músculo escorre pelo ralo. É mais ou menos isso. Então, assim, a nossa disciplina tem que ser muito maior, né? Para que a gente consiga manter a nossa musculatura e daí ficar sem dor, porque menopausa cai estrogênio, reduz lubrificação de articulação. Então, se você não força, né? Não força da forma correta a articulação, você vai cada vez menos ter lubrificação mesmo. Vai ficar cada vez mais rígido, vai cada vez mais ter dor, né? Então, é extremamente importante na transição menopausal, quem não faz atividade física, começar ontem, tá? Porque muda o desfecho seu cardiovascular e de fratura e de osteoporose com a atividade física, né? Isso é essencial. Ou seja, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Não tem como. Galera, vocês estão percebendo, né? Que aula e cada convidado contribuindo com a sua expertise, com o seu conhecimento, a gente vai entendendo algumas coisas e eu digo que o nosso papel aqui não é julgar, não é condenar, mas é informar, né? É informar, porque a partir do momento que a pessoa realmente tem uma informação concreta, baseada em evidência científica, a pessoa tem a opção de fazer uma escolha, né? Porém, uma escolha consciente. Em algum momento, a pessoa, eu fiz isso porque eu não sabia, né, desse risco. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós já estamos aqui nos encaminhando para os finalmente, porque senão a gente tem papo aí para 5 horas de podcast, né? Mas como a gente já está encaminhando isso aí para o final, a cereja do bolo agora, que é justamente essa questão de trazer a informação sem julgamento, sem, né, condenar. Porém, a gente tem que ser realista. E a gente tem que falar um pouquinho dessa questão dos usos, dos esteroides anabolizantes para fins estéticos. Isso. Então a gente sabe que quando a mulher começa a utilizar anabolizantes, uma série de questões elas estão envolvidas aí. Principalmente a mulher vai virilizar. Né? A mulher vai assumir traços que tradicionalmente são traços masculinos, como vai começar a crescer barba, vai engrossar a voz. Corda vocal e clitóris não voltam ao normal, tá? Vai aumentar o clitóris. Não então, volta. sim, são situações que é exatamente isso que eu ia falar. São coisas que são reversíveis e outras não.
No caso da mulher, a Elisa já adiantou aqui, questão voz. Mexeu na voz, ficou com aquela voz grave de homem, é o resto da vida. Né? A questão do clitóris, acho que é só procedimento cirúrgico para correção depois? Tem poucas pessoas que fazem no Brasil, que é clitoroplastia. É um procedimento, assim, que tem um risco grande de lesão nervosa, porque ali é muito inervado, de você perder a sensibilidade do clitóris depois, né? Ou seja, é muito sério. Né? Então, o uso dos anabolizantes, e a gente vê várias situações dessa acontecendo, ele vai virilizar a mulher vai adotar traços masculinos. Então, repetindo, vai ter barba, vai mudar a voz, vai mudar a questão anatômica do corpo, a mulher perde aqueles traços femininos, enfim. Isso a gente está falando de questões estéticas. Sim. Então, para a gente encerrar esse papo e trazer essa informação, eu queria agora, Elisa, que você falasse, então, nesse contexto, tá, do uso do anabolizante, para que a mulher ganhe mais músculo, para que a mulher trabalhe essa questão da estética. Sim. A gente já citou alguns colaterais aqui, Sim. mas eu queria que você amarrasse esse assunto falando o que mais a mulher pode esperar que aconteça a partir do momento que ela assume o risco, porque é sim assumir o risco, e a pessoa que faz uso disso, seja acompanhada ou não por algum profissional, eu acho que é dever do profissional, no mínimo, informar essa pessoa, que a gente sabe que às vezes não acontece, né? Muito pelo contrário, se romantiza muito e leva isso para um patamar de que isso é normal. Né? É normal o homem tomar 2.000 de testosterona e não é. Né? É normal a mulher tomar X de testosterona e não é. Né? Sim. Os riscos, né, cardiovasculares, um Sim. problema de uma embolia, uma trombose, enfim, né, tem muitas situações envolvidas, mas eu queria então que você amarrasse esse assunto, dizendo do que a gente pode esperar, o que pode desencadear, o que de repente uma mulher pode desenvolver a partir do momento que ela assume o risco de utilizar algumas substâncias, como alguns esteroides anabolizantes, qual é o impacto na saúde dessa mulher e o que é reversível e o que não. Que a gente, né, igual o senhor falou, são doses que são suprafisiológicas, né? Então, às vezes, assim, até não é... a pessoa acha que não tá tomando tanto porque, não faz aquela intramuscular, usa dose em gel mesmo, mas assim, se a voz está engrossando, se o seu clitóris aumentou, é porque você está com dose suprafisiológica, tá? Porque senão não teria um crescimento tão importante, tá? E daí, esse crescimento importante, ele não vai voltar ao normal, tá? E a corda vocal dificilmente também regride. Uma coisa que um principal, assim, que eu acho que é um alerta que eu tenho que fazer, é que assim, ó, testosterona que a gente usa a mais do que a gente deve, o nosso organismo não é burro, tá? Se ele percebeu que tem testosterona sobrando, ele vai converter a testosterona em estrogênio. Então, você vai ter um hiperestímulo estrogênico no seu organismo. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu recebo o paciente na pós-menopausa usando suplementação de testosterona sem proteger o endométrio. Não existe isso. As pessoas, não, tô dando testosterona, não tô dando estrogênio. Você está, indiretamente, porque ele vai converter e vai estimular esse endométrio. Aí vem para mim porque sangrou. Sangrou, tá usando progesterona para proteger? Não, não tá, né? Então, assim, o estrogênio que tá sendo a mais é o mesmo estrogênio que vai aumentar seu risco de trombose, né? É o mesmo estrogênio que vai aumentar seu risco de câncer de mama, tá? Porque tá sobrando. Né? Então, fora que aumenta os riscos de acidentes cardiovasculares, né? Você tem um edema importante da musculatura, além de crescimento de musculatura, e você não consegue sustentar isso por muito tempo. A hora que você para de usar, o que vai virar? Gordura, né? Aquela musculatura inchada vai virar gordura. E insuficiência adrenal, né? Que acho que até o Gibrim já falou, o Rodrigo. Você começa a dar uma coisa para o seu organismo que ele produz previamente, se você começa a dar, ele vai parar de produzir. A glândula que produz vai atrofiar. E a hora que você tira, você às vezes tem uma insuficiência adrenal por conta disso. O adrenal não produz mais. É o caso do homem, né? O que acontece com o testículo? Exatamente. Vai hipertrofiar, não está precisando produzir testosterona, Exatamente. O cara está em castração, né? Química ali e não vai mais funcionar. Exatamente. Pessoas que às vezes fazem uso do gel em grande quantidade, às vezes passa no abdômen, e daí dorme com criança. Você está passando,
tá? Se você passa na sua barriga e abraça uma criança, não esperou secar, não esperou o tempo certo, você pode passar para o seu animal de estimação. É, isso para todos os transdérmicos em gel, né? Para estrogênio isso vale também. A gente tem que tomar cuidado, então tem que orientar muito bem como usa, porque tem os efeitos colaterais nos quem está em volta da gente que a gente ama também. Eu tenho uma paciente que é pugilista e ela usa, tá ciente, faz o uso dela lá com quem prescreve, tá ciente, e eu faço contenção de danos no consultório, né? Porque ela é jovem, ela tem a função dela por ser atleta, faz do jeito que acha que tem que fazer lá, e eu fico na contenção de danos. Ela está completamente ciente que no momento que ela parar com o esporte, vai ser uma bagunça imensa para a gente consertar. E isso se ela não tiver nenhum evento até lá. Porque a dose que ela usa, o risco dela de trombose é extremamente alto. Eu falo assim, todo mundo fica com medo de ter trombose usando pílula. Mas para usar testosterona tá tudo certo. São raros os casos que a gente realmente precisa, né? Eu falo assim, mas eu fico disposta. Fica, gente. A gente vai se sentir o Superman. Eu falo, é igual tomar uma Citoneurin, né? Um dia antes de treinar ou coisa, você vai sentir o Superman. Isso não é sustentável. Exatamente. O organismo nosso não é assim. Então, assim, se você não consegue ter um estilo de vida saudável, você também não vai. Não adianta querer ser igual as meninas do Instagram, do TikTok, que fazem isso para viver, que só vivem disso, que treinam o dia inteiro, que come a hora que pode, dá o melhor alimento que tem nutricionista, tem isso, e não faz outra coisa. A gente vive no mundo real. E é comum isso acontecer, porque aquele estereótipo, né? Aquele corpo que é, entre aspas, não é um padrão, Sim, né? sim. E que as pessoas tomam como um padrão, é a pessoa que faz tudo isso. Exatamente. E aí, como a gente falou no outro podcast, às vezes o mesmo cara que tá tomando a testosterona é o cara que tá na esquina, na padaria, comendo um sonho, aí ele passa, come um pastel e não dorme, e não treina, e toma a testosterona. Então, assim, isso. não Aí faz incha, sentido. fica enorme. Né? E acho que essa mesma dinâmica a gente pode Sim. pensar também na mulher. Sim, então não adianta ela tomar seja o que for e não treinar certo, não comer certo, não dormir certo. Ou seja, página 1 do livro, né? O cara ou a mulher, enfim, já tá querendo ir lá pra página 60. Então você faz tudo certinho, você treina certo, você come certo, você dorme certo, né? Como é que é seu estilo de vida, como é que são seus hábitos? Sim. E a gente volta no começo lá do podcast. As pessoas querem milagre. Né? A mulher acha que ela vai lá tomar testosterona e vai resolver a vida dela. Ela vai emagrecer, vai ficar forte, mas e aí? É sustentável, né? É duradouro e é saudável. Né? Então, eu acho assim, a partir do momento que foi explicado tudo isso para ela, ela tá ciente dos riscos e ela quer fazer, é a opção dela, né? Que eu falo assim, o pessoal fala, mas é o paciente que quis também. Cara, se ele não tem acesso a todas as informações possíveis, aquilo não é uma escolha. Ele está sendo induzido a escolher aquilo. E, às vezes, o profissional que prescreve, ele acredita muito naquilo também. Porque quem vende os cursos, as coisas, eles são... Eu brinco com todo mundo. Já fiz curso desses, tá? Para poder falar mal depois. Fui conhecer. Já fui conhecer. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Eu não falo só de olhar, não. Eles são ótimos vendedores. E isso eu jogo a responsabilidade também um pouco nos nossos cursos de medicina, porque, igual você falou, né? Medicina baseada em evidência. A gente tem os primeiros trabalhos falando da tendência em 1992, né? Eu entrei na faculdade em 2004. Então, eu peguei o auge de que, nossa, que legal, agora a gente tem evidência científica para se embasar, não é mais no achismo, né? No que, no meu consultório dá certo, né? E daí, assim... Eu peguei essa escola, mas ainda assim a gente é falho em ensinar como se lê um artigo científico. Eu fui ficar muito boa nisso em Barretos, né? Por mais que eu gostasse muito de estudar, fosse envolvida, caiu a ficha grande assim para mim depois que eu estive meu período em Barretos, envolvida em um monte de trial e coisa assim, né? Na hora que você entra no meio do ensaio clínico randomizado, aí cai sua ficha de uma vez. Então, muita gente cai muito colega médico cai nessa história também, porque ele também não aprendeu e ele acredita que aquele estudo é verdadeiro porque ele não aprendeu a ler de forma crítica aquilo. Aplica nele mesmo e, em dando certo, aplica para os pacientes. Mas a gente tem que parar um pouco, fazer uma autocrítica
que isso não é muito diferente do conselho da vizinha, Exatamente. né? Eu falo assim, tem coisa que às vezes eu tenho a impressão que no meu consultório dá certo. Tudo que eu fizer, eu vou achar que no meu consultório dá certo. Porque normalmente, quando não dá certo, o paciente não volta. Ele procura outro profissional. Então, a minha impressão, se eu não tiver isso em dados, registrado, falando, fulana voltou, deu errado, fulana voltou, deu certo, a minha impressão é de que eu sou muito boa. É sempre essa impressão que a gente vai ter. Porque só volta para a gente os resultados positivos, só continua com a gente o paciente que gostou e que deu certo a nossa conduta. Então a gente tem que fazer essa autocrítica e tomar cuidado com essas questões também, de ver se a gente de repente não está se enganando, né? Porque nós estamos cuidando do amor de alguém, eu falo. A gente está Exatamente. sempre cuidando do amor de alguém, né? Aquele é um ser humano. Então, não necessariamente o que deu certo para mim vai dar certo para você, ou para você pegar alguém igualzinho em peso, estatura, que nasceu no mesmo dia que eu, a gente vai ter diferenças gigantescas de metabolismo, de estrutura, do que acredita, do que deixa de acreditar, né? Então, assim, não tem. A gente tem que ter conhecimento básico de ciência para ter crítica, saber o que pode ser válido para o nosso paciente ou não, né? Não só o que a gente acha que é bom para a gente ou não. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E é importante mais uma vez ressaltar, né, que acho que o grande lance é esse papel, né? Eu acho que todo profissional da saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, dentista, Sim, profissional de educação física, todo mundo que trabalha com saúde tem que entender que saúde é em primeiro lugar. sim, sim, Ponto. sim. Né? Uhum, Saúde é em primeiro lugar. E aí, então, na realidade, esse é o nosso papel, é trazer a uhum. informação, né, para que a pessoa esteja realmente ciente. E eu sou muito grato, né, de estar rodeado de pessoas que trabalham na área da saúde e pessoas de excelência, como a doutora Elisa, trazendo esse tipo de informação que eu acho que esclareceu muitas dúvidas de muitas pessoas e a gente deixou assim, né, colocamos na mesa, né, tá na mesa a Sim, informação e a opção agora é feita de acordo com a consciência de cada um, sim, né? sim. Uhum. Então, acho que para a gente finalizar nesse nosso bate-papo, que foi fantástico, né? Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez, Elisa, a primeira oportunidade de me deixar participar Ah, da sua vida como profissional de educação física, como personal, porque assim, eu me sinto muito honrado em trabalhar com pessoas da área da saúde, porque a gente está ajudando a cuidar das pessoas que cuidam da saúde de outras pessoas, né? Então isso para mim é um motivo de muita alegria. Então, todos, obviamente que qualquer aluno de qualquer área, mas em especial os alunos da área da saúde, eu gosto muito de trabalhar com essa galera aí, porque são pessoas que têm essa grande responsabilidade de cuidar da saúde de alguém, como a Elisa já disse, é o amor da vida de alguém e a gente lida com os sonhos das pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado é, como a gente vai lidar com isso para não causar frustrações. Então a gente lida com sonhos e a gente lida com o ser humano, que é o amor da vida de alguém. Então eu acho fantástico a gente reforçar mais uma vez que o nosso papel aqui é simplesmente esclarecer e trazer informação verdadeira e de qualidade para você, tá? Não é uhum. crítica, não é, enfim. Acho que esse é o nosso papel, o mínimo que a gente tem que se preocupar em fazer. E aí, fechando todo esse papo, antes de passar a bola aqui para Elisa fazer as considerações finais, mais um podcast, mais um assunto relacionado à saúde e mais uma conclusão que exercício físico é essencial para a qualidade de vida, para quem quer longevidade, qualidade de vida. Então, o exercício físico hoje ele já não é mais uma escolha. Ele tem que fazer parte da sua vida se você se ama, se você ama a sua família. Aquela historinha que a gente falou no outro podcast, é fácil dizer, desculpa, eu morro pela minha família, mas você vive pela sua família. Você precisa viver pela sua família não te quer morto, ela te quer Uhum. vivo. Então, para você viver, você tem que fazer boas escolhas, adotar bons hábitos e, obviamente, dentro dessa estratégia, o exercício físico ele é inegociável e essencial. Então, fica aqui mais uma vez mais um assunto que traz essa informação e que confirma cada vez mais a importância do exercício. Portanto, se você não treina, comece agora e de preferência venha treinar com a gente aqui no TS que a gente tem essa postura de entender que a sua saúde é o seu maior patrimônio.
Então, Elisa, eu gostaria muito de te agradecer, te parabenizar, né, pelo trabalho. Eu sei que você é uma profissional exemplar, tem muita expertise, a gente vê que é visceral, você fala de uma coisa que você ama, que você realmente gosta, e a gente tem que se sentir privilegiado de ter profissionais assim como você. Obrigado, tá? Obrigada. Eu vou passar a bola para você fazer suas considerações finais. Uhum. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite. Agradecer então por você estar aqui treinando com a gente e de alguma forma podendo contribuir um pouquinho com a sua saúde também. Então, muito obrigado. Vou passar a bola para você. Pode fazer suas considerações finais. Ah, e lembrando, tá? A gente vai colocar aqui para você as redes sociais, né? A rede social da Elisa. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que queira, de repente, né, tirar uma dúvida. A gente sabe que vida de médico não é fácil, é corrido, mas de repente deixa lá. E Sim. aí a Elisa, eu tenho certeza que é uma pessoa super proativa, Sim. ela vai te responder, atender. Então a gente vai deixar aqui para você também as redes sociais da Elisa. Segue essa excelente profissional, aproveita os conteúdos, enfim. E a gente vai deixar as redes sociais aqui para você, tá? Assim como as nossas redes sociais aqui do TSGym, para você entrar em contato também, marcar sua aula, enfim. Elisa, muito obrigado. A palavra é sua, fique à vontade. Eu só tenho que agradecer, né? Tenho que agradecer pelo convite, a oportunidade de falar. Eu adoro falar sobre as coisas da ginecologia, eu adoro informar, porque, igual eu já falei, informação é poder, né? E dar informação para as mulheres é uma maneira de empoderar as mulheres, eu sou essa defensora. Agradecer, né, toda a dedicação sua, né, Silvinho? Porque, gente, não é fácil cuidar de mim, tá? Sou difícil. Sou cheia de perrengue e graças ao Silvinho, e vou aproveitar e agradecer a Marina também, que é minha fisioterapeuta, cuida de mim, eu consigo continuar operando muita gente, né? Eu acho que só um recadinho final, a gente não falou de tudo que podia falar, obviamente, a saúde feminina é muito extensa, mas o principal é tentar não se cobrar. Não, eu falo que quando a gente começa a atividade física, às vezes a pessoa quer começar de uma vez, fazer um monte de coisa. Não tenha pressa. A gente tem que imaginar como que a gente quer se enxergar daqui 10, 20 anos. Olha, quem é mais novo, olha para os seus avós, quem é mais velho, olha para os seus pais. Como que você quer chegar? Eu tenho um grande exemplo em casa, né? Meus pais são muito longevos, porque são muito ativos, Já foram né? meus alunos Já também. foram alunos do Silvinho, inclusive. Hoje eles estão mais quietinhos, assim, eles são muito ativos ainda e são um exemplo para mim, né? Para mim e para os meus irmãos. Então, você tem que se imaginar como que você quer chegar, como que você quer envelhecer. Porque simplesmente estar vivo, sem qualidade de vida, não funciona, né? E todo mundo que tiver a sorte de estar vivo vai envelhecer, né? Então não tenha pressa, né? O principal é não se cobre. Às vezes a gente se cobra, fala, ai, hoje eu faltei, hoje eu não fui, ai, se eu não fui ontem, não vou nunca mais, porque é difícil. É não desistir. A constância não é fácil de adquirir, né? A disciplina não é uma coisa simples, principalmente nos dias de hoje que tudo é muito rápido, né? Não desista de cuidar da sua saúde. Procure um ótimo educador físico igual o Silvinho. Obrigado. Vem para cá para cuidar da sua saúde, né? Eu acho que é isso, tá? Ok, Elisa, muito obrigado mais uma vez. Continue aí essa missão maravilhosa que você tem de cuidar das pessoas com excelência. Obrigada. E é isso, pessoal. Mais um conteúdo entregue. Então aproveita, já compartilha esse podcast para quem você sabe que vai fazer sentido essa informação. Se inscreva em nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, que em breve temos mais episódios com mais convidados desse nível, desse gabarito, sempre pensando em oferecer a melhor informação para vocês, ok? Até a próxima, valeu!